Olá, pessoal. Daremos início agora à correção da atividade 4 da semana, certo? Então, as questões do formulário, a questão 1, 2, 3 e 4, elas já estão comentadas no vídeo da aula 4, certo? Então, vocês poderia assistir com muita atenção, eu recomendo que assista com muita atenção, e depois dê uma pausa no vídeo e tente fazer a questão sozinho novamente. O único exercício que não está resolvido no vídeo é a questão 5, que eu separei para comentar com vocês a resolução dela, certo? Então vamos nós. A questão diz o seguinte, ó. Um bloco de um material desconhecido e de massa 1.000 gramas. Na questão original, ele coloca 1 quilo, mas eu ajeitei aqui, eu coloquei 1.000 gramas para ficar mais fácil. Encontra-se a uma temperatura de 80 graus Celsius. Então, você vai ter a substância 1, certo? Que tem uma massa de 1.000 gramas, com a temperatura inicial de 80 graus. Ao ser encostado em outro bloco do mesmo material, ou seja, se eu estiver falando de água, vai ser água, né? Mesmo material. Tanto a substância 1 como a substância 2, se a primeira for ferro, a segunda será ferro. Alumínio, alumínio, enfim. Esse material é desconhecido, não sabemos que material é esse. A única certeza que temos é que, se ele é o mesmo material, o calor específico 1 é igual ao calor específico 2, que eu vou chamar de C. Então, vamos lá. Aí ele diz que a substância 2, né, aqui a 1 tem uma massa de 1.000, a substância 2 tem uma massa de meio quilo, ou seja, 500 gramas, a uma temperatura de 20. Então, 1.000 a uma temperatura de 80 e meio quilo a uma temperatura de 20 graus Celsius. Após você misturar a substância 1 com a substância 2, nós iremos atingir o equilíbrio térmico. Aí ele quer saber qual é a temperatura de equilíbrio térmico. Então vamos lá. Aí você faz, ó. Aqui a parte 1. E aqui eu vou ter a parte 2. Quais são as informações? Massa 1 é igual a 1 quilo, ou seja, 1.000 gramas. A temperatura inicial do primeiro, a temperatura é igual a 80 graus Celsius. O corpo 2, ele vai ter meio quilo. A massa 2 vai ser 500 gramas. A uma temperatura inicial, de 20. Então, você coloca o 20 aqui, ó. 20 graus Celsius. Se o material é o mesmo, o calor específico 1, eu vou chamar de C, vai ser igual ao calor específico 2, que eu também vou chamar de C. Não sabemos que material é esse, certo? Mas isso não importa. Dá para resolver a questão.
Então, o que vai acontecer no equilíbrio térmico? O que vai acontecer no equilíbrio térmico? No equilíbrio térmico, nós temos que o Q1 mais o Q2 vai ser igual a zero. Não vai haver troca de calor no equilíbrio. Equacionando, nós temos M1, C1, delta T1, mais M2, C2, delta T2, até atingir a estabilidade térmica que é zero. Essa questão é igual às questões anteriores. Bom, se o calor específico é o mesmo, então eu já posso cancelar esse C com esse C, porque são iguais. Aí eu vou ter apenas a equação mais resumida, ó. M1 delta T1 mais M2 delta T2 igual a zero. Vamos lá. A substância 1, ele me fala que a massa é 1.000 gramas, 1 quilo. Então, você coloca 1.000 vezes a variação da temperatura 1, mais... Quem é a variação da temperatura 1? Vai ser quem? Vai ser a temperatura de equilíbrio, que é o que eu estou procurando, menos a temperatura inicial da substância 1, que é um pouco mais quente, né? 80. Continuando. A massa 2 é meio quilo, 500 gramas. Posso ter 1 quilo de arroz e meio quilo de arroz. Vezes a diferença de temperatura aqui, ó, a variação, que vai ser T, no caso aqui, eu gosto de mudar a cor para facilitar o seu entendimento, que o azul é justamente o equilíbrio, é o que a questão quer. Então, vamos lá. Menos a temperatura inicial 2, que vai ser 20. Tudo isso vai ser igual à estabilidade térmica, que é zero. Bom, vamos lá, né? Cancela esses dois zeros aqui, com esses dois zeros aqui, ó. Se eu dividir a equação toda por 5, porque o 10 é divisível por 5, e o 5 é divisível por 5. 10 dividido por 5, eu vou ter 2, eu terei o quê? 2, que multiplica quanto? T menos 80, mais, aqui eu tenho 5, né? Eu estou dividindo essa equação por 5, porque o 10 é divisível por 5 e o 5 é divisível por 5. 1 vezes T menos 20, igual a zero. Então, resolvendo a operação matemática aqui, né? Como é que nós teremos aqui? A propriedade distributiva, ou o chuveirinho, né? Tchan, tchan. Ó, só multiplicar, ó. 1 vezes T e 1 vezes 20. Vamos lá. 2 vezes T dá 2T. 2 vezes 80, 2 vezes 8, 16, dá 160. Mais 1 vezes T dá T, 1 vezes 20 dá 20. Tudo isso igual a zero.
O espaço está pouco, mas vamos tentar fazer aqui, ó. 2t mais t, eu tenho 3t. 3t vai ser igual. Menos passa mais. Menos passa mais. 160 mais 20 dá 180. Significa o seguinte, que se eu pegar 180, aqui está multiplicando, né? 180 dividido por 3, eu vou ter justamente o gabarito da questão, que vai ser t igual a 60 graus. Vamos lá. Então, gente, na mistura dos componentes, o que foi que aconteceu fisicamente? Eu tenho, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho 1 quilo de arroz a uma temperatura de 80. Aí depois a comida estava pouca, eu coloquei mais meio quilo de arroz dentro da panela a uma temperatura de 20, porque essa temperatura aqui, o arroz estava fora da panela, então ele estava frio. O que aconteceu quando o 20 se uniu com 80? Ah, professor, eu vou somar e dividir por 2. Eu vou pegar o 80 mais 20 dá 100, dividido por 2 dá 50. Está errado. Não é assim que calcula, gente. Você tem que pegar e usar a equação do calorímetro. Q1 mais Q2 igual a zero. Aí o que aconteceu? A temperatura 80, ela caiu para 60, que foi o que nós calculamos na questão. Certo? O gabarito dessa questão aqui, ó, é 60 graus. E 20, que era uma temperatura menor, ganhou calor. Certo? Ele ganhou calor e subiu para 60. Ou seja, a temperatura final do equilíbrio térmico vai ser 60 graus. Uma coisa que eu gostaria que vocês não esquecessem, né, para a prova do Enem, para as provas dos vestibulares, da UES, enfim, escolas militares. Pessoal, ó, você tem aqui uma reta vertical, né? E você vai ter aqui uma reta horizontal. Aí suponhamos que nessa vertical aqui, eu vou ter a temperatura. E aqui é a quantidade de calor, que é dado em caloria. O que está acontecendo fisicamente? A temperatura de 80, que é a substância 1, a temperatura de 80 graus, que equivale à substância 1, ela caiu para 60. Ela caiu para 60. É mais ou menos assim gráfico. E a substância 2, que tinha uma temperatura de partida 20, subiu para 60. Nesse ponto aqui, pessoal, nesse ponto aqui, eu vou ter justamente o quê? O equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, aqui, ó, no 60. Ou seja, conclusão da história. Conclusão, né? 80 graus, 80 graus, 80 graus, ele vai ceder calor. Ele cede calor. Né? E 20 graus, que é pouco, que é 20 graus, né? 20 graus, que é menos,
ele vai subir o gráfico. A reta vai ser crescente. Ele vai ganhar calor. 80, ele desce. Ele vai perder calor, é decrescente. E 20, ele ganha calor. Ou seja, aqui, nesse ponto, eu vou ter 60 graus, que é o ponto de equilíbrio, certo? Equilíbrio térmico. Tá joia? No equilíbrio térmico, o corpo nem ganha nem perde calor. Não há transição. É a estabilidade térmica, certo? Qual seria a pequena dificuldade dessa questão? É porque ele não deu o calor específico. Ah, professor, então a questão está anulada. MC delta T, MC delta T, M1 C1 delta T1, M2 C2 delta T2. Não, pessoal, porque nas entrelinhas da interpretação do texto, ele fala aqui, ó, mesmo material. Ou seja, alumínio, alumínio, ouro, ouro, ferro, ferro, água, água, gelo, gelo. Não esqueça, calor específico é uma propriedade, né? É uma característica física que representa um determinado material na tabela periódica, certo? Então, para a quinta questão, você iria marcar o item C. Após resolver todas as questões, você vem aqui no final e envia. Em relação às questões anteriores, pessoal, que eu não comentei, elas já estão resolvidas no vídeo da aula 4. Então, assim, tentem assistir a aula com calma, certo? Separa um horário de estudo para você. E quem tiver dificuldade, pode me enviar um e-mail. Eu sempre falo, né? rick_leandro@hotmail.com. Imediatamente, assim que eu visualizar, eu tiro sua dúvida, tá bom? Então, bons estudos e eu estou à disposição de todos. Até a próxima, pessoal.